Fala, minha família. Tudo bem? Bruno Green na área. Vamos lá para mais um dia de análise de jogos em busca das melhores odds do mercado para transmitir nossos lucros. Saindo da nossa apresentação, antes da gente passar os jogos aí para o nosso sabadão, vamos só fechar rapidinho como foi a nossa quinta-feira. Quinta, a gente havia deixado uma grade aí com 4 jogos, uma quinta-feira aí com jogos bem curtinhos, né? Pouca coisa pra gente operar. A gente ficou aí com 4 greens e nenhum red pelo meio do caminho. O bilhete do canal, a gente havia deixado uma tripla, deixamos o Ludogorets para vencer a partida, o Klaskavik para vencer a sua partida e o Sporting também para vencer a sua partida. Esse bilhete triplo deu uma odd por base de 1,55, a gente conseguiu ir cravar o bilhete do canal. Então vamos dar uma olhadinha rapidinho em como foi. Primeiro jogo, a gente atuou lá na primeira divisão da Bulgária, no jogo do Ludogorets contra o Krumovgrad. Trabalhamos com a equipe da casa para vencer a partida. O bilhete bateu o Ludogorets. Lá na Ilhas Faroé, na Premier League da Ilhas, trabalhamos no jogo aí do Toft contra o Klaskavik. Trabalhamos com o Klaskavik para vencer a partida. O bilhete bateu. Premier League da Inglaterra, Chelsea contra o Tottenham. Mencionei ontem, né, no vídeo que saiu, que anterior, né, quando foi antes desses jogos aqui, que eu não iria buscar mercado de gols, porque alguns jogos do Chelsea aí estavam saindo poucos gols, então preferi comprar uma chance dupla a favor aqui da equipe, que o plantel estava mais bem arrumado, que era o Chelsea. Deixamos essa chance dupla no Chelsea, o bilhete bateu. E para fechar o dia, na Taça de Portugal, deixamos o jogo do Sport contra o Rio Ave, o Sporting para vencer a partida dentro dos 90 minutos, o bilhete também bateu. Resumindo a grade aí da quinta-feira, foram 4 jogos, 4 greens, nenhum red, conseguimos gabaritar aí a nossa quinta-feira. Então, vamos lá. Passamos aí, né, pela sexta-feira que está acontecendo, graças a Deus está sendo uma sexta-feira boa, deixo para comentar no vídeo de amanhã. Vamos para o nosso sábado aí. O que eu separei para esse sábado? Uma grade com 9 jogos, a meu ver, são os jogos de valores para a gente obter nossos lucros. Vamos dar uma olhada? Primeiro jogo já é às 8h30 da manhã, lá na Premier League da Inglaterra. Temos o jogo aí do Everton enfrentando o Arsenal. Momento aí, a equipe visitante é a segunda colocada da competição, a equipe da casa no momento é a 15ª. Momento aí do Everton, nos últimos 5, a equipe vem de 4 empates e 1 derrota, e o Arsenal nos últimos 5 vem de 2 empates e 3 vitórias. No confronto direto, nos últimos 5 jogos, eu tenho uma vitória do Everton, um empate e 3 vitórias do Arsenal. O que eu venho buscar aqui? Por essa odd, está pagando um valorzinho alto aí a favor do Arsenal, eu venho buscar uma chance dupla. Eu não vejo o Arsenal perdendo essa partida, no máximo empatando. Enfrentando o Everton aí, que vem não só nessa temporada, né, já algumas temporadas vem vivendo momentos difíceis aí. Por conta disso, eu vou deixar uma chance dupla no Arsenal, pagando por uma base de 1,25. É o bilhete para esse jogo. Próximo jogo que eu separei, às 10h30 da manhã, vamos lá para a Bundesliga na Alemanha, jogo do Heidenheim enfrentando o Bayer Leverkusen. Momento aí, equipe visitante, a segunda colocada da competição. A equipe da casa, no momento, é a primeira dentro da zona de rebaixamento, a 16ª. Momento aí do Heidenheim, nos últimos 5, a equipe vem aí de uma derrota, 2 empates e 2 vitórias. E o Bayer Leverkusen, nos últimos 5, vem aí de 3 derrotas e 2 vitórias. No confronto direto, eu tenho um histórico aqui de 4 jogos, onde eu tenho aí onde eu tenho uma vitória do Heidenheim e 3 vitórias aqui do Bayer Leverkusen. O que eu venho buscar? Por conta dessas últimas derrotas aí do Bayer Leverkusen, vindo nos últimos 5 de 3 derrotas, eu não vou comprar essa vitória, nem chance dupla, nada a favor aqui do Bayer Leverkusen. Eu vou buscar gols. Nos últimos 4 jogos entre essas duas equipes, eu tive mais de gol e meio nos 4. Nos últimos 5 jogos do Bayer Leverkusen, mais de gol e meio em todos. E nos últimos 5 jogos do Heidenheim, mais de gol e meio ali em 4. Então eu deixo aqui para sair mais de gol e meio na partida, tá pagando por uma base de 1,21, é o bilhete para esse jogo. Próximo jogo, vamos lá para a Noruega. Mencionei que é um campeonato que eu gosto muito de atuar, né? Como ele já começou, a gente está operando aí já, acho que umas 2 rodadas já. 11 horas da manhã, jogo aí do Bodo Glimt enfrentando o Hankan. A equipe aí, visitante, é a quinta colocada, a equipe da casa é a oitava, mas aqui todo mundo fez apenas um joguinho por enquanto, né? Momento aí do Bodo Glimt, nos últimos 5, a equipe vem de uma derrota e 4 vitórias, e o Rancão nos últimos 5 vem de um empate, uma vitória e 3 derrotas. No confronto direto nos últimos 5 jogos, eu tenho aí um empate pelo meio do caminho, uma vitória do Hankan e 3 vitórias do Bodo Glimt. O que eu venho buscar? Mercado de gols. Apesar de eu achar que o Bodo Glimt, jogando em casa, possa vir vencer essa partida, prefiro ficar em gols, que esse Hankan é uma equipe também enjoadinha aí fora de casa, às vezes faz jogo duro aí. Então, vou buscar gols. Dá uma olhada aqui. Nos últimos 5 jogos entre essas duas equipes, eu tive mais de gol e meio em 4. Nos últimos 5 jogos do Hankan, mais de gol e meio em 4. E nos últimos 5 jogos do Bodo Glimt, mais de gol e meio também em 4.
Bilhetinho então para essa partida, Noruega eu considero mercado para gols, eu que eu venho buscar, tá pagando uma base de 1,14, eu deixo para sair mais de gol e meio na partida, bilhete para esse jogo. O próximo jogo que eu separei, vamos lá agora, para a La Liga na Espanha, às 11h15 da manhã, temos o jogo aí do Real Madrid enfrentando o Valência. A equipe da casa é a segunda colocada da competição, a equipe visitante no momento é a 16ª. Momento do Real Madrid, nos últimos 5, a equipe vem de 2 empates e 3 vitórias. Valência, nos últimos 5, vem de 1 derrota, 2 empates e 2 vitórias. No confronto direto, nos últimos 5 jogos, eu tenho um empate pelo meio do caminho, uma vitória do Valência e 3 vitórias do Real Madrid. Quem quiser buscar gols, está batendo com uma tendência muito forte aí, né? Tem aqui histórico de gols aí no jogo do Valência e também no do Real Madrid. Dá para buscar gols tranquilo. Porém, aqui, Real Madrid jogando dentro de casa, eu vou buscar essa vitória. Eu vou comprar a vitória do Real aí. Vamos dar uma olhada. Tá pagando por uma base de 1,32, eu vou deixar como bilhete para esse jogo. Porém, lembrando, quem quiser buscar gols, tem uma tendência muito forte. O bilhete está pagando 1,17. Tem histórico aí no confronto direto, mas eu não vou buscar gols. E tem aí também no histórico das duas equipes. Tem muito valor, tá bom? Mas bilhete meu aqui, vou deixar o Real para vencer, bilhete para esse jogo. Não pode dar mole, tá aí disputando o título junto com o Barcelona. Se perder, Barcelona pode chegar aí, abrir até 6 pontos e complicar a vida do Real. Tem que vencer. O próximo jogo que eu separei, vamos lá agora para Holanda, Países Baixos, 11h30 da manhã. Jogo aí do Alkmaar enfrentando o Feyenoord. Esse Alkmaar, eu lembrei aqui do último head que a gente tomou nele, tristeza. Vamos lá. Momento do Feyenoord, equipe visitante é a terceira colocada, Alkmaar, a equipe da casa é a quinta. Momento aí do Alkmaar, nos últimos 5, a equipe vem de uma vitória, uma derrota e 3 empates. E o Feyenoord, nos últimos 5, vem de 2 derrotas e 3 vitórias. No confronto direto, nos últimos 5 jogos, eu tenho um histórico aí total de vitórias do Feyenoord. Nos últimos 5 vitórias do Feyenoord. Porém, o que eu venho buscar aqui? Mercado de gols. Nos últimos 5 jogos, entre essas duas equipes, eu tive mais de gol e meio em 3. Nos últimos 5 jogos do Feyenoord, mais de gol e meio em todos. E nos últimos 5 jogos do Alkmaar, mais de gol e meio em 4. Bilhetinho para essa partida, a meu ver, para ficar tranquilo, não vou me envolver em mercado de resultados. Tá pagando por base de 1,28, eu deixo para sair mais de gol e meio na partida, é o bilhete para esse jogo. O nosso próximo jogo, vamos lá, para a Ligue 1 na França, no horário de meio-dia, muitos jogos aí na parte da manhã, né? Temos o PSG enfrentando o Rangers. A equipe da casa é a primeira colocada da competição, a equipe visitante é a 14ª. Momento aí do PSG, nos últimos 5, a equipe vem de 1 empate e 4 vitórias, e o Rangers nos últimos 5 vem aí de 1 empate e 4 derrotas. No confronto direto, nos últimos 5 jogos, 5 vitórias do PSG. É o que eu venho buscar aqui mais uma vez. Quem quiser até combinar aqui, talvez buscar mais de gol e meio e a vitória aí tem uma tendência muito forte. PSG é soberano aí na França, né? Tem que dar muito mole para perder uma partida dentro de casa contra uma equipe aí bem inferior aí de questão de plantel. Vem buscar a vitória do PSG, tá pagando uma base de 1,14, bilhete para esse jogo. Dando sequência aí, vamos lá para a La Liga novamente na Espanha, 4 horas da tarde. Jogo bom aqui que eu vou tentar assistir, Barcelona contra o Betis. Vamos dar uma olhada. A equipe da casa, primeira colocada da competição. A equipe visitante é a sexta. Momento do Barcelona nos últimos 5 vitórias. E o Betis nos últimos 5, momento muito bom também, como eu tenho chamado a atenção em alguns vídeos aí. 1 empate e 4 vitórias. No confronto direto, nos últimos 5 jogos, eu tenho 1 empate pelo meio do caminho e 4 vitórias do Barcelona. O que eu venho buscar nessa partida? Não vou comprar essa vitória do Barcelona não, tá? E não vou me surpreender se o jogo terminar empatado ou até o Betis chegar e surpreender. O Betis tá jogando muita bola essa temporada lá na Espanha. Chegou o Antony aí que mudou o nível também, né? Quem diria que o Antony ia recuperar a confiança aí, né? Retomar os bons jogos. Tem feito os gols, assistências, tem ajudado muito a equipe do Betis aí. A equipe tá arrumadinha. Nos últimos 5 jogos, vamos lá o que eu vou buscar aqui. Nos últimos 5 jogos entre essas duas equipes, eu tive mais de gol e meio em todos. Nos últimos 5 jogos do Betis, mais de gol e meio em 4. E nos últimos 5 jogos do Barcelona, mais de gol e meio também em 4. É o que eu venho buscar aqui. Eu tenho duas equipes aí, que cada um buscando a sua objetivo na temporada. O Betis está tentando disputar aí a temporada, alguma liga europeia na próxima temporada, né? E o Barcelona está tentando ser campeão. Então, tá pagando aí 1,13, eu vou deixar para sair mais de gol e meio na partida. Vai ser o bilhete para esse jogo. Próximo jogo, vamos lá para a Islândia, 4h15 da tarde, outro campeonato aí de Liga de Submundo que vai voltar a começar, primeiro jogo aqui da temporada. O que a gente tem aqui? Vamos lá, vou dar o parecer para vocês conhecerem aqui as equipes junto comigo. Blendalbik,
Brendal Brink é o campeão da temporada passada e também todo ano aí ou disputa o título ou é campeão. Tá enfrentando ó o nome do time, Afiterunding. Perdoe se a pronúncia estiver errada, tá? Só para dar um parecer, tem uma equipe aqui que é campeã, que é a equipe Brenda Brink, e a equipe visitante aí, esse nome complicado um pouquinho de falar, é uma equipe que subiu da segunda divisão para a primeira nessa temporada. Ela se classificou aí como quarta colocada, né, no quadrangular, disputou e conseguiu ficar com a vaga, subiu para a primeira. Vamos lá, vamos dar o parecer. Tá zerada a liga, como eu mencionei, a primeira rodada, e o visitante aí já tem um jogo ingrato, né? Enfrentar logo o campeão da temporada passada. Brandon Beak aí, nos últimos 5, vem de um empate, 4 vitórias. E o Afterending, nos últimos 5, vem de 3 vitórias e 2 derrotas. No confronto direto, nos últimos 5 jogos, ó, chama atenção que tem histórico aqui bem distante, tá? Alguns aí, 2020 para trás, 2014, tem um aqui que é de 2003. Eu tenho uma vitória da equipe visitante e 4 vitórias da equipe da casa. O que eu venho buscar? Apesar de ser um primeiro rodada aqui do campeonato, eu já venho comprar essa vitória do Brandon Beak aí, para mostrar o poder, né, da equipe aí, do plantel. Precisa já começar vencendo aí, já para dar aquela confiança na disputa novamente do título. Tá enfrentando uma equipe que subiu da segunda divisão para a primeira nessa temporada. Eu vou deixar aqui a equipe da casa pagando por uma base de 1,24 para vencer a partida. É o bilhete para esse jogo. Para a gente encerrar, separei um joguinho do Brasileirão às 6h30 aqui da noite ou da tarde, né, depende de como cada um classifica. Corinthians contra o Vasco. E olha que eu sou vascaíno, mas eu não falo com o coração, aqui eu estou dando precificação. Vamos lá, momento. A equipe visitante é a terceira colocada da competição e a equipe da casa é a 11ª. Momento do Corinthians. Nos últimos 5, a equipe vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. E o Vasco, nos últimos 5, também vem oscilando bastante. Vem de 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate. No confronto direto, nos últimos 5 jogos, eu tenho oscilações. Eu tenho um empate pelo meio do caminho, uma vitória do Vasco e 3 do Corinthians. O que eu venho buscar aqui? Como o Vasco, eu considero aí uma equipe que vai lá, ao meu ver, tá? Vascaíno, falando agora como torcedor. Eu vejo com Carille, eu não sou muito fã desse treinador, mas tá lá, tá tentando arrumar a casa do Vasco, vamos levando por enquanto, né? Mas joga muito na defensiva. Eu acho que o Vasco lá vai tentar no máximo atacar ali, se tiver uma oportunidade, não vai ficar se expondo, até porque o time, vamos ser sinceros, é limitado. Eu sou vascaíno, mas falando como torcedor, eu conheço o meu time. O que eu vou buscar aqui? Falando agora a precificação de mercado. O Corinthians apesar de viver um momento que tem oscilado também, tá jogando em casa diante dos seus domínios, eu não vejo a equipe perdendo essa partida, no máximo empatando. Por conta disso, eu vou deixar uma chance dupla no Corinthians, tá pagando uma base de 1,17, é o bilhete para esse jogo. Então, minha família, tá separada a nossa grade aí para o nosso sabadão. Se Deus quiser, vai ser um sábado de vitórias aí, não só nos nossos apostas, mas em todos os nossos projetos. Bilhete do canal é pra gente encerrar, eu tô deixando uma tripla. Tô deixando o Arsenal na chance dupla, tô deixando o PSG para vencer a sua partida e o Brandon Beak também para vencer a sua partida. Esse bilhete triplo deu uma odd por base de 1,77, é o bilhete do canal para esse sábado. Mais uma vez eu só venho agradecer a audiência aí, cada comentário, o carinho de cada um de vocês aqui comigo. Um grande abraço no coração, fiquem com Deus e até a próxima.